Pronto. A gente continua. Tem alguma dúvida sobre a aula passada? Alguma questão que ficou? O pessoal entrou, quase todo mundo aqui. E aí, gostaram da experiência com a professora Silvia? Que ela trouxe o professor Paulo Roberto, foi legal? Vocês conseguiram participar de noite da aula da Silvia? Legal, é uma experiência legal. Eu vou fazer outra dessa em breve, essa vai ser um pouco maior. Eu vou utilizar a aula como fala? Do noturno também, só que na disciplina de filosofia, né? Eu vou trabalhar, eu vou chamar um grande amigo meu, um pesquisador exímio, um professor lá da Universidade Estadual do Norte do Paraná, o professor José Mauro Garbosa. Ele vai vir falar sobre conceito de justiça em Hegel. Vai ser uma aula para o terceiro ano de filosofia, mas eu vou abrir para todo mundo, para todas as turmas que quiserem participar, e daí eu estou fazendo como projeto de pesquisa para valer certificado e horas, etc. Né? Então, vocês vão ser informados, mas vai ser no dia 16 de setembro, às 9h30 da noite, durante minha aula de filosofia no noturno. Vai ser bem interessante, tá? Quem quiser participar pode participar, porque vai ser uma estrutura da filosofia do direito, né? Vai ser a ideia de justiça em Hegel, com o professor José Mauro, que é um excelente pesquisador de Hegel. Vou fazer nesse mesmo modelo da Silvia, só que como a gente está desenvolvendo essa estrutura de trazer professores de fora, né, palestrantes de fora para falar e para aproveitar uma das aulas nossas, a gente fez esse teste, a Silvia fez esse teste, deu muito certo. Agora eu vou começar a abrir para as demais turmas que quiserem, só que aquela coisa vai ter limitação, né, de pessoas, limitação de pessoas que o Zoom permite. Então vai ser aquela coisa, né? Quem conseguir entrar que vai conseguir participar, né? São 300 lugares aqui no Zoom, né? Mas vai ser dia 16, vocês vão ser informados, vai valer hora, certificado, etc. A gente vai começar a fazer isso pelo menos uma vez por mês, algum professor vai poder fazer isso, né? Os alunos do noturno também vão poder participar, eu vou falar, claro que vai ficar a critério do professor dispensar os alunos ou não para assistirem, sim. Eles vão dar aula normal, mas como é gravado, eles vão disponibilizar depois, no sentido de não contar falta para aqueles que assistirem a palestra, né? Mas vai ser legal, vai ser legal. Quem quiser está convidadíssimo aí no dia 16 de setembro, às 21h30, vocês vão receber aí um informativo disso, mas vai ser legal, vai ser bem interessante. A gente vai começar a fazer isso aí, aproveitar essa ferramenta digital aí, para a gente fazer esse tipo de pequeno evento, né? De pequeno evento para trazer algum tipo de conhecimento a mais para todos vocês, né? Trazer uma oxigenação, pessoas de fora que possam falar alguma coisa nova para vocês, né? Ter uma outra experiência para além dos próprios professores, né? É interessante, que bom que deu certo com a Silvia. A gente vai fazer com várias disciplinas, né? A Silvia fez agora, eu vou fazer em setembro, na parte de filosofia, né? Depois a gente vai vendo com as outras matérias. É bem interessante, tá? Então vocês fiquem atentos aí a essa questão. Beleza? Mas a gente vai divulgando aos poucos aí para vocês. Bom, meus caros, espero que todos tenham dado uma estudada, as questões que a gente vem trabalhando. Espero que tudo esteja se clareando para vocês aí. Qualquer dúvida, me procurem, por favor. Tá? Sexta-feira agora a gente tem grupo, né? Grupo de pesquisa.
6h15 da tarde, sexta-feira. 6h15 da tarde, segunda parte do livro Camus, tá? Conto com a presença de vocês lá, daquele jeito que a gente já conversou. Vamos que vamos. E vamos se enchendo de conhecimento nessa quarentena, né? Eu quero esse primeiro ano ultra intelectual no fim desse ano, né? Quero vocês eruditos no fim desse primeiro ano. Para ano que vem vocês já teriam uma estrutura de estudos bem interessante, tá? Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar. A aula passada, vocês se lembram bem daquela estrutura, né, que a gente falou? Perdão. Das relações coletivas de direitos sociais do trabalho, né? E agora a gente vai pelas relações individuais de relação de trabalho, né? Vamos todos nos concentrar e vamos tentar ter uma relação interessante com isso. Então hoje a gente vai trabalhar, né, com as relações dentro dos direitos sociais relativos ao trabalho na Constituição Federal, sempre lembrem disso, os direitos previstos na Constituição. Hoje a gente vai lidar com os direitos, com as relações constitucionais individuais, né, do trabalho. Relações constitucionais individuais do trabalho. Olha só que interessante, pessoal. Vou reafirmar uma questão aqui. Até agora a gente vem vendo que os direitos sociais são estruturas coletivas, né? São estruturas coletivas, são estruturas homogêneas e diferentes dos direitos individuais lá presentes no artigo 5º. Mas aqui a gente tem a palavrinha individuais. É importante a gente fazer uma distinção dessa qualificação, porque lembrem-se, aqui o que a palavra individual quer dizer não é referente àquela ideia de direito individual do artigo 5º, e sim relações coletivas, né, sociais com efeito individual. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que ainda são relações sociais, ainda são relações coletivas, mas o efeito diz respeito necessariamente ao sujeito de direito individual, né? Os efeitos, não as relações. Lá nos direitos, como assim? Vejam lá, quando a gente estuda o artigo 5º, quando a gente estuda lá no artigo 5º os direitos fundamentais de categoria individual, a gente consegue perceber que aqueles direitos, eles se demonstram, eles se apresentam a cada indivíduo de forma diferente. Lembra da própria ideia de equidade, né? Que a equidade tem que ser apresentada para garantir a igualdade material. Lembra da ideia de igualdade material e igualdade formal? Essa estrutura, ela se apresenta lá nos direitos individuais do artigo 5º como uma função de categoria individual. Ou seja, não são os efeitos apenas, mas as relações são individuais, né? Ou seja, cada um daqueles direitos, ele se amolda especificamente às categorias específicas daquele sujeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de liberdade de expressão, a liberdade de expressão é uma garantia constitucional que vai ter seus efeitos de acordo com a categoria da expressão que determinado sujeito diz, né? Então, não é homogênea, ela vai ter uma realidade diferente dependendo de cada relação jurídica, né? Os seus efeitos e relações são totalmente individuais. O direito é uma categoria abstrata que vai se amoldar de forma diferente para cada relação individual. Aqui, quando a gente fala de relações constitucionais individuais do trabalho, a gente está trabalhando ainda com relações coletivas. Como assim? Os direitos estatuídos aqui na Constituição, eles são homogêneos. Eles são para todos, aplicados de forma igualitária, sem modulação individual. Mas os efeitos que ele tem,
ele tem um efeito direto a um sujeito de direito. Mas o conceito a ser aplicável a esse sujeito de direito é imutável, ele não muda de acordo com o sujeito. Né? Ele não vai mudar de acordo com a perspectiva, com a situação daquele sujeito. Por isso, continua sendo um direito social. Né? Ele continua sendo um direito social e não individual. Os seus efeitos são individuais porque eles atestam a qualidade daquele sujeito de acordo com o previsto na Constituição. Porém, ele tem ainda a categoria homogênea, a categoria de direitos sociais qualificados igualmente a toda aquela categoria, a toda aquela estratificação social. Né? A gente viu na aula passada, por exemplo, os direitos coletivos com efeitos coletivos, né? Fica muito claro, porque, por exemplo, lembra da ideia do direito de greve, associação sindical? Ele pressupõe uma coletividade. Ele tem seus efeitos a uma coletividade, a coletividade dos trabalhadores. Os seus efeitos também são sociais, né? O direito de greve. Uma pessoa não faz greve sozinha, né? Tem que ser uma série de trabalhadores. O sindicato não é um direito de um trabalhador específico, e sim uma categoria. Então, na aula passada, a gente viu que até os efeitos são sociais, são difusos, né? São efeitos para uma estratificação, uma setorização de indivíduos. Aqui ele permanece sendo relações coletivas, ele permanece sendo homogênea quanto aos seus efeitos, porém os seus efeitos eles dizem respeito àqueles que precisam desses direitos. Eles vão ter uma relação bem determinada, eles vão ter uma relação específica com as pessoas, com os trabalhadores daquela estratificação. Né? Vocês conseguem entender esse conceito? Me falem aí. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Dessa diferença? Por que esses direitos das relações constitucionais individuais não são direitos individuais e sim sociais? Qual que é a diferença entre direitos sociais e direitos sociais de resultado individual? Vocês conseguem entender ou não? Digam aí para mim. O que vocês não entenderam, Arthur, Jéssica? Vocês conseguem formular mais ou menos o que não ficou claro para vocês? Se for difícil escrever, pode falar aí. Fiquem à vontade, ou escrevendo ou falando. Quem não entendeu exatamente. Para que eu mude a perspectiva de explicação. O que não ficou claro para vocês? Um exemplo, Ademilson. Veja só. Eu vou dar um exemplo tanto de um direito individual do artigo 5º, quanto de um direito social com resultado individual, ok? Para a gente fazer esta comparação, beleza? Lá nos direitos, vamos pegar o direito individual lá do artigo 5º, mais básico de todos. Dignidade. Lembra quando a gente estudou a dignidade da pessoa? Dignidade, ela é homogênea. Quando eu vou aplicar dignidade, vou aplicar dignidade para o Arthur, para a Ademilson, para a Jéssica da mesma forma? Hein? Eu vou conseguir aplicar o que é dignidade de vida para o Arthur é a mesma coisa que é dignidade de vida para o Ademilson? Ou para a Jéssica? Ela é única, exatamente, Ademilson. Então, olha só que interessante, a Constituição ela te garante dignidade, mas o alcance dessa dignidade vai depender da sua situação. Ou seja, se te falta dignidade, a Constituição é obrigada, por meio constitucional, o Estado é obrigado a te prover dignidade. Só que esse conceito ele não se aplica de forma homogênea. Ela vai ser uma coisa para cada indivíduo. Né? Então a gente tem um direito constitucional garantido, mas os seus efeitos são individuais. Os seus efeitos são individuais a cada indivíduo separadamente. Né? Bem, isso eu acho que então fica claro da gente ver o que são resultados individuais. Eles vão mudar, né? Eles vão se amoldando pelas necessidades de cada indivíduo. Isso é muito claro lá no comecinho, quando a gente estudou direitos individuais, que a gente falava, por exemplo, daquela ideia clássica do welfare state, né? De tratar os iguais com igualdade e os desiguais desigualmente, para que todos tenham equidade e possam ter um alcance equiparado sobre igualdade formal, né? Onde todos possam ser iguais perante a lei. É bem interessante isso. Bem, agora, quanto aos direitos sociais com resultado individual, né? Com resultado individual.
Um exemplo. Ademilson, Arthur e Jéssica. Vocês três trabalham, certo? Vocês três trabalham. E vocês três contribuem com o INSS. Vocês três contribuem com o INSS. E vocês três perdem o emprego. Vocês três têm direito a seguro-desemprego? Vocês três têm direito a seguro-desemprego? Se os três perderam o emprego e os três foram contribuintes do INSS. Os três têm direito a seguro-desemprego? Sim, vocês três têm o mesmo direito. O efeito é individual, porque vamos supor assim, a Jéssica, Ademilson e o Arthur perderam o emprego e são contribuintes. A Márcia e a Liciane também são contribuintes, mas elas não perderam o emprego, certo? Ou seja, a Liciane e a Márcia não vão receber seguro-desemprego, mas o Ademilson, o Arthur e a Jéssica vão, porque eles estão selecionados de uma categoria homogênea, social de seguro-desemprego, que todos eles vão receber igualmente. A Márcia e a Liciane não vão, não porque elas não têm direito. Elas têm o direito garantido na Constituição, mas como elas não encontraram a categoria de perder o emprego, logo, elas não têm direito de seguro-desemprego, pelo menos ainda. Até se for o caso de um dia elas perderem. Entendem? Mas, professor... Diga, Márcia. Como nesse exemplo, a questão do seguro-desemprego, ele tem também aquela questão do tempo de trabalho. Se você não tiver um tempo mínimo lá, você também não tem direito, não é? Isso, perfeito, Márcia. Aí, por exemplo, os três perderam o emprego, mas um trabalha há 10 anos, o outro trabalha há 2 meses, aí já não cabe, não é? Entendo sua pergunta. Ela vai. Então, nesse caso, é um bom exemplo. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, cada um tem um tempo de emprego diferente e cada um tem uma contribuição diferente. Então, eles vão ter diferenças quanto aos seus resultados também. O problema aqui, Márcia, é que eles não vai ser específico, por exemplo, para a Jéssica, que trabalha há 5 anos e ela não está no período de carência, a contribuição dela permite um salário mínimo de seguro-desemprego. É um critério objetivo, né? Para que a Jéssica receba, por exemplo, um salário mínimo, ela tem que ter um período específico de carência e um período específico de contribuição. Todo mundo que tiver aquele período específico de carência, aquele período específico de contribuição, vai receber da mesma forma o seguro-desemprego. Ou seja, vamos supor assim, a Jéssica trabalhou 5 anos e ganhou R$1.000. Só que a Jéssica ela tem 2 filhos. Então, daí o seguro-desemprego dela vai ser maior do que o do André, que o André não tem filho nenhum. Não vai ser especificado sobre a categoria individual da Jéssica ou do André. Vai ser especificado pelo critério objetivo legal. Então, eles vão ganhar de acordo com seus critérios objetivos. Não vai se amoldar sobre cada um deles, igual lá nos direitos individuais. Ainda que a Jéssica receba uma coisa e o André outra, eles vão receber uma coisa ou outra de acordo com o paradigma legal, objetivo. Sempre que eles estiverem de acordo com aquele paradigma objetivo, eles vão receber a mesma coisa de acordo com o seu direito. Não vai se amoldar sobre um ou sobre outro. Essa que é a grande relação aqui dos direitos individuais, dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles não vão observar a sua necessidade individual. Eles vão observar os critérios legais de enquadramento daquela situação. Fica claro assim, Márcia? Entendem? Esse é um exemplo. A gente vai ver outros exemplos aqui, outras categorias ao longo da aula. Um detalhe importante. Esses direitos que a gente vai apresentar aqui são direitos de relação constitucional. Ou seja, são direitos que a Constituição prevê como imutáveis. São direitos que não podem ser modificados. Então, por exemplo, aproveitando a pergunta da Márcia aqui, o seguro-desemprego, por exemplo, é uma categoria que está prevista em Constituição como um direito social com resultado individual, como uma relação individual de trabalho, certo? Agora, como a Márcia deu o exemplo, o cálculo, o tempo, a carência, isso não é a Constituição que faz. Isso é a lei específica, né? Isso é a lei trabalhista, né? Isso é a lei
previdenciária. Então, é isso que é interessante. Aqui a gente tem um direito objetivo na Constituição que ele é previsto, né, que ele é previsto, e ele deve ser aplicado. Ele não pode ser omitido. Agora, a forma como esse direito vai ser dado, as especificidades, como, por exemplo, no exemplo da Márcia, carência, tempo, valor do benefício, vai ser por critérios objetivos legais e não constitucionais. Isso vocês aprenderão, vários desses direitos aqui, sobre as suas especificidades, vocês encontrarão no direito do trabalho e no direito previdenciário, que são duas matérias específicas, né? Ou seja, aí o Márcio está falando como efeito o cálculo do seguro-desemprego. O cálculo ele é apresentado não pela Constituição, mas pela lei. Isso é uma matéria que vocês vão ter lá em direito do trabalho, em direito previdenciário, né? O que a Constituição diz? Esses direitos não podem ser omitidos. Então, por exemplo, a gente tem uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista pode tirar o seguro-desemprego? Não. A única coisa que pode tirar o seguro-desemprego, e ainda com muita discussão, é, por exemplo, uma emenda constitucional, né? É uma emenda constitucional. Olha que interessante. Então, aqui a gente não está trabalhando necessariamente com essas questões de quais são as regras de aplicação desses direitos. Isso é uma matéria específica que vocês ainda vão ter lá em direito do trabalho, lá em direito previdenciário, né? Para entender como que funciona essas questões, como o Márcio está colocando aqui, de como se calcula o valor, ou como se faz o período de carência mínimo de contribuição. Isso são elementos não constitucionais. A Constituição fala, isso aí não é problema meu. Vocês fazem como quiser. O que a Constituição diz deve ter seguro-desemprego para a galera. Entendeu? Essa é a estrutura constitucional, né? Então, é uma garantia que esses direitos vão ser aplicados. Como esses direitos vão ser aplicados é responsabilidade do legislador. O que o legislador não pode fazer é deixar de aplicá-los. Fica claro assim? Legal. Ótimo. Bom, então, como a gente via falando, essa questão, né, desses direitos estão presentes no artigo 7º, né? O artigo 7º estabelece um rol de direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Vocês podem ver pela leitura lá do artigo 7º caput. E também dos avulsos, tá? Trabalhadores avulsos, contribuintes, etc. Tendo sido recentemente também, recentemente nem tanto, né? Faz alguns anos já, também ampliado para trabalhadores domésticos, tá? Para trabalhadores domésticos. Sim, Ademilson, eles são irrenunciáveis, são direitos constitucionais irrenunciáveis, não são negociáveis. Tá? Tanto que isso tem que ficar muito claro nas reformas trabalhistas aí, muitas questões que foram consideradas inconstitucionais e foram retiradas, porque, por exemplo, uma das questões que eram negociáveis era essa questão de direitos sociais. Isso não pode, tanto que foram consideradas inconstitucionais. Né? Vejam, e os trabalhadores domésticos recentemente não eram parte desses direitos sociais, agora são. O que são trabalhadores domésticos, pessoal? Vocês devem ter ouvido falar da lei das domésticas. É complicado porque trabalhadores domésticos normalmente são relacionados a sujeitos que trabalham com limpeza da casa, né? E etc. Porém, não é isso necessariamente, tá? Trabalhadores domésticos são aqueles que prestam serviços a uma pessoa física que não seja por meio de um vínculo empregatício empresarial, né? Aqueles que prestam serviços à pessoa física continuamente, tá? Não por período, por exemplo, você contrata um construtor para construir sua casa, é prestação de serviço simples. Não é trabalhador doméstico. É você contratar alguém como se assim fosse uma empresa, sem ser uma empresa. Então aqui vai entrar, por exemplo, os trabalhadores domésticos de faxina, cozinheiros, motorista. Motorista também entra como trabalhadores domésticos, né? E etc. Esses trabalhadores que entram como uma categoria de trabalho de uma pessoa física.
Exatamente, jardineiro, perfeitamente, Márcia. Piscineiro, são todos trabalhadores domésticos. O Patrick perguntou se antigamente eles não estavam incluídos. Exato, eles não tinham direito a esses direitos sociais aqui até pouco tempo atrás, Patrick. Justamente por eles não terem um contrato formal. Eles tinham a possibilidade de contrato individual, mas eles não eram abrangidos pelo emprego empresarial, né? Uma pessoa jurídica contratando suas prestações de serviço. É muito recente essa função dos direitos dos trabalhadores domésticos, assim como se fossem empregados de uma pessoa jurídica. Então agora eles se apresentam dessa forma como direitos. O entregador, Patrick, ele não está nessa categoria justamente porque ele não está vinculado à pessoa física. Você consegue perceber? Ele não está vinculado a. Então, ele não é meu entregador. Não sou eu, pessoa física, que contrato o entregador. Né? Ele faz a entrega ou autonomamente ou por contratação de uma outra empresa, né? Por contrato de prestação de serviço para uma outra empresa. Certo? Por isso que é importante que esse é a discussão do momento. Eu acho que sim. O movimento para que os entregadores possam ter esses direitos específicos constitucionais já é um movimento muito grande, já tem uma movimentação no legislativo em tentar incluir eles como detentores de direitos sociais, porque é muito complicado. Não sei se tem alguém que trabalha aqui não só com entrega, mas também com isso, Gabriel, com motorista, né? Uber, 99, etc. Sabe da dificuldade e sabe o quanto que às vezes é injusto, né? Às vezes eu digo, mas a maioria das vezes, né? Quantas vezes eu já peguei Uber e o cara tava virado à noite, né? Ele me pegou 2 horas da tarde, ele tava trabalhando desde das 7 da noite do outro dia, porque ele tinha que trabalhar sem parar para conseguir o mínimo lucrativo ali. Ou seja, ele não se aplica, por exemplo, jornada de trabalho, piso salarial, que são coisas que a gente vai ver hoje aqui nesses direitos, né? Então existe sim um movimento para que isso se promova. Tanto que já tem quase determinado em alguns países europeus, já há uma necessidade, né? Já há uma necessidade, um início de uma necessidade de garantia de direitos para esses motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, porque é uma categoria que se vende como um empreendedorismo, uma liberdade de trabalho, só que não tem liberdade de trabalho nenhuma, né? Na verdade, acaba sendo quase como uma exploração do sujeito, né? É muito difícil, né? Eu já tive alunos aqui que foram motoristas de aplicativos e me contam as histórias, eu fico aterrorizado às vezes com como que isso funciona, né? No passado eu conversava muito com um aluno nosso aqui, que o movimento de trabalho dele era Uber em 99, era extremamente penoso. E eu vejo ainda pelo ponto de vista ainda da entrega de entregadores de aplicativos, é pesado, hein? É extremamente pesado, né? Ser seu próprio patrão. Coitado do cara, né? Patrão de que ele tá sendo ali, né? Exatamente, Patrick. É essa tentativa de fazer uma informalidade formal. E, olha, Patrick, eu não sei se o freelance algum dia vai chegar a ser afetado por esses direitos também. Porque apesar de existir freelancer forçado, tá, existe isso. Tá? É a tal da pejotização, né? O freelance forçado. Que a empresa exige que você abra uma PJ para poder prestar serviço para ela. Isso é muito comum. Mas isso o direito do trabalho já protege. Né? Você tentar provar que você cumpria a hora, que você cumpria a meta, né? Que você tinha uma relação de autoridade. Você tinha um patrão que tinha uma relação de austeridade com você. Isso já é uma possibilidade. Porque o freelance, ele é um trabalhador individual, né? Ele é um autônomo. E o trabalhador autônomo, ele tem categorias específicas já, né? Então, se você regular o trabalhador autônomo, você vai ter um problema sociológico também com a relação de trabalho. Então, eu acho muito difícil que o freelancer seja categorizado nessa estrutura. A gente já tem meios no direito
para evitar que o freelance não seja um freelance voluntário, entendeu? Que ele seja que ele seja forçado a ser freelance pela empresa, né? Isso acontece, infelizmente acontece, tem empresas e até pessoas que obrigam o funcionário a abrir uma PJ e fazer prestação de serviço individual para ter benefícios aí justamente sobre essas contribuições, né? Isso já tem uma proteção na legislação trabalhista, né? Mas eu acho muito difícil, principalmente do ponto de vista teórico, o freelancer um dia chegar a ser categorizado como um emprego dessa forma, como com proteção de trabalhador, né? Acho muito difícil pelo próprio conceito, né? Não seria muito lógico. O que deve ser feito já vem sendo feito, né? Que é tentar evitar o falso freelance, né? Esse tem que ser protegido, claro, né? Agora, essa categoria, por exemplo, de motorista de aplicativo, etc., ela até conceitualmente, ela não necessariamente é essa coisa de ser próprio patrão, né? Na verdade, você está submetido a uma empresa, você gera para essas empresas lucro e tem, inclusive, metas, né? Metas mascaradas, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha com a Uber, mas você tem uma certa classificação dentro da Uber que se classifica como metas, né? É, e que tem o motorista Gold, não sei o quê. Então acaba sendo também uma estrutura de metas, né? Mascaradas, mas são. Então por isso que motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, vem tendo essa discussão de ser categorizado como trabalhador e não como autônomo. Então, mas isso é comum também, Patrick. Essa ideia do cara, do próprio empregado, preferir ser freelancer para ter seu dinheiro imediato, né? Sem imposto, sem muitos descontos. Mas isso é preocupante a longo prazo, a gente vai discutir isso daqui também. Bem, então vamos dar alguns exemplos aqui, né? E como eu estava falando, a gente vai. Eu tenho uma série bem grande do artigo 7º aqui desses direitos. Vamos tentar exemplificar alguns que tem uma categoria maior, né, para não ficar extremamente cansativo, porque às vezes é um pouco repetitivo, né? No primeiro ali, a gente pode já pegar um direito bem interessante, que eu acho bem interessante de se categorizar. Vou fechar a luz aqui, porque eu acho que não há necessidade nesse momento, né? Aí eu vou acompanhando o chat aqui do ladinho. Existe, primeiro, que é uma proteção muito legal, muito original da Constituição brasileira, tá? Da forma, inclusive da consolidação das leis trabalhistas lá com Vargas. É uma questão bem importante que a gente não para pensar, só que muitos países não têm, né? Que é a vedação de dispensa arbitrária, né? O que é a dispensa arbitrária, né? É aquela que a gente chama de sem justa causa, né? Significa que se não tiver justa causa, o patrão não pode demitir? Pode, mas se ele demitir sem a justa causa, né, nos termos da lei complementar, né, vai prever uma indenização compensatória por essa dispensa sem a justa causa. Vocês vão aprender o que é justa causa lá em Direito do Trabalho com o Robertson. Não, vocês são da manhã, então com o Zene, né, muito bom. O Zene, vocês vão ver quem que é o Zene. O Zene é uma alma elevada, né? O Zene, para mim, é um dos maiores amigos que eu tenho em Maringá. É um filósofo, né? É um grande filósofo e é um gênio do direito do trabalho também. Vocês vão gostar muito das aulas do Zene no que vem, eu tenho certeza disso. Ele é um dos maiores gênios que eu já conheci. É fabuloso, né? O que vocês vão ter a oportunidade de ter aula com o professor Alessandro Zene. Mas com ele vocês vão aprender o que é a justa causa, né? Existem várias modalidades para justa causa, insubordinação, né? Enfim, vai ter uma série de possibilidades que vão categorizar a justa causa. Você furtou a empresa, é justa causa, por exemplo, né?
Só isso vai permitir que você dispense o funcionário sem necessidade de indenizações, etc. Mas aquele que seu contrato for resilido, que seu contrato for interrompido por parte do empregador, né, sem justificativa de justa causa, ele vai ter direito a verbas indenizatórias da dispensa. Pessoal, isso é interessantíssimo, porque muitos países, como por exemplo, um dos maiores ápices liberais do mundo, como os Estados Unidos, o seu contrato pode ser interrompido a qualquer momento, sem justificativa, e você não vai, você não importa a sua situação, como que está a sua estrutura naquele momento, acabou, e você não tem direito a nada, acabou. Né? Ainda mais no modelo americano que você recebe por semana, né? Você não vai ter nem o compensatório daquele mês para receber. Né? Então, acabou. Você não tem. Aqui a gente tem uma certa proteção, e essa proteção é extremamente interessante, pessoal, extremamente interessante, principalmente um país de economia emergente como o Brasil, né? Para evitar a mercantilização do trabalho. Pensem comigo, né? Pensem comigo. Você está num cargo numa empresa e você ganha X. Aparece uma pessoa, né, que vai fazer o mesmo trabalho que você, só que por metade do X. Veja, isso é mercantilização do trabalho. É oferta e procura, né? O Brasil tem uma lógica de dignidade muito interessante para o trabalho, que você não é mercadoria enquanto trabalhador. Olha que legal isso. Então, você é contratado, vai aparecer um cara que vai cobrar mais barato, mas se o seu empregador quiser te dispensar, não vai ser pelo esse método de mercadoria. Vai ter que ter a compensação. Né? Isso evita um conceito, né? Um conceito que inclusive é trabalhado na economia, talvez vocês tenham visto com o Matheus, né? Dentro da estrutura marxista, que é o exército de reserva, né? Que é a manutenção de desempregados justamente para embaratear o valor do trabalho, assim como se fosse uma mercadoria. Né? Quanto mais mercadoria, mais barato o preço da mercadoria. A ideia da Constituição brasileira é falar, não, trabalhador não é mercadoria. Tem que ter um respeito de dignidade do trabalhador. Então, para dificultar essa questão, você tem a impossibilidade de dispensa sem justa causa, a menos que ela seja indenizada. Né? É interessante, alguém discorda? Tem uma polêmica sobre isso, né? Eu estou colocando claramente aqui um ponto, né? Um ponto de vista. Se alguém discordar, eu quero muito que discorde, por favor. Né? Não deixe um único ponto de vista sobre isso. Mas eu acho a dispensa em justa causa indenizada um elemento de direito social muito importante para os trabalhadores, né? Para a constitucionalidade brasileira, isso está presente na Constituição. Né? As regras disso vocês vão aprender também em direito do trabalho. Né? O segundo inciso ele vai falar do que a gente já falou, do seguro-desemprego, né? Para caso de desemprego involuntário sem justa causa, que é justamente pela tentativa de que você... Porque, pessoal, vamos tentar entender um pouco o que é a Previdência Social, né? A Previdência Social ela não é uma ideia de aposentadoria. Você não está pagando para se aposentar, tá? Não é essa a lógica, né? A Previdência Social, você é um contribuinte. Você está mantendo a Previdência Social atual, né? Para que você tenha determinados benefícios e seguridades. É uma espécie de seguro público, né? Então, a Previdência Social, você não está pagando para que fique guardado e você receba como uma aposentadoria, como funciona numa Previdência privada. Você está financiando as pessoas que estão naquele momento sob benefício, para quando você estiver sob benefício, as pessoas te financiem. Né? Então, isso inclui, por exemplo, alguns direitos sociais que a gente vai ver aqui, né? Que a gente já pode falar nesse momento, como seguro-desemprego, que ele vai te garantir por tempo determinado ali que você tenha tempo de não ter uma drástica perda econômica enquanto você está desempregado, né, para que você possa encontrar outro emprego sem a necessidade de ter uma dificuldade financeira, né, com o mínimo de dignidade. Isso é interessantíssimo também. Imagina que a maioria dos países não tem isso. Né? Então a pessoa é demitida, se ela não arranja emprego, tá lascada, né? Assim como a licença maternidade, né? Que é extremamente interessante. A licença maternidade também. A licença maternidade é uma conquista espetacular do meu ponto de vista
do ponto de vista previdenciário, né? Porque a gente tem um período relativamente longo, né? Que eu não sei se é tão longo assim, mas que a gestante depois da parturiente tem a possibilidade de cuidar, né, de ter aproximação com o seu filho, sua filha, sem a perda do emprego sendo financiada pelo Estado, né, durante esse período. Né? Isso é extremamente importante, porque a gente tem, na história da Revolução Industrial, por exemplo, mães que tinham acabado de dar à luz e precisavam trabalhar. Né? Isso é fora da realidade da dignidade. Né? E também tem aquela questão que ainda está muito engatinhando, né? Que é a licença paternidade, né? Que no Brasil são 5 dias, se eu não me engano, né? Reafirmando uma estrutura aí de que quem cuida é a mãe, né? Infelizmente, é quase misógino na nossa sociedade ainda esse pensamento, né? Como se o pai tivesse uma função de provimento e não de cuidado, né? Uma visão muito arcaica da estrutura familiar, né? A licença paternidade. Mas ainda assim, a gente já tem um ensaio, né? Que são 5 dias, aí não 6 meses da licença maternidade. E eu, particularmente, sou a favor que ela seja expandida assim como maternidade, porque o pai tem suas obrigações de cuidado, né? No Brasil, apesar da gente ter a vedação ao aborto, né? Só ser permitido em casos específicos e o aborto no Brasil ser muito polêmico, o aborto paterno é muito comum no Brasil, sempre teve, né? Conhece o aborto paterno? O aborto paterno é o mais comum no Brasil, é o pai que aborta, né? O filho pode até existir, mas para o pai não existe, né? Ele só vaza, né? Daí ele tem que ser acionado na justiça e o famoso fui comprar cigarro, exatamente, Arthur. Daí o cara é acionado na justiça e fica lá chorando, chorando, chorando para dar uma pensão de R$ 52 por mês, né? Eu acho engraçadíssimo essas discussões. Ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Se você tivesse cuidando do seu filho, certamente você gastaria muito mais do que R$ 52 por mês, né? Ah, mas eu estou desempregado. Se você tivesse cuidando do seu filho presencialmente, desempregado ou não, você ia ter que se virar para ter os gastos com essa criança, né? Não é porque você está distante do seu filho que é essa, é, é, essa esse sacrifício todo, ficar negociando o valor de pensão. Ah, porque minha ex-mulher vai gastar todo o meu dinheiro da pensão com ela. Ah, meu caro, vai com o argumentinho mais... Não posso falar palavrão. Eu me irrito com essa ideia, porque isso é um argumento muito comum, né? É aquele velho argumento extremamente machista, extremamente misógino, né? Do cara que vai justificar que a esposa está gastando o dinheiro dele da pensão. Que dinheiro dele o caçamba, né? Não vem com essa, não. É um filho em jogo. Você está usando com desculpa de problema pessoal que a mulher está gastando o seu dinheiro. Isso daí é ridículo. E se tiver gastando também, acho pouco. Tinha que gastar mais de um cara desse. Um cara que tem esse argumento tinha que dar o salário inteiro e a ex-companheira dele, ou a mãe do filho, gastar mais do que isso ainda. Porque é duro, viu? É cada coisa que a gente tem que escutar. Né? Eu já cheguei a escutar de um indivíduo que os direitos que a mulher tem superam demais os direitos dos homens, porque a mulher leva geralmente quando se discute dinheiro, a mulher acaba levando todo o dinheiro do cara. Você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de sacanagem comigo. Pela própria ideia, por exemplo, quantas vezes vocês já escutaram na estrutura total que o cara vai evitar contratar a mulher porque ela fica porque ela pode engravidar e ter licença da maternidade, o cara evita contratar mulher por conta disso, né? A diferença salarial entre homens e mulheres é notória, existe uma diferença salarial clara, e o cara vem falar um negócio desse, vai cuidar do seu filho, cara, vai ser presente, larga de ser cabeça de tabaco, cara tonto. Eu fico nervoso com essas coisas. Eu atuei muito pouco na área de família, né? Atuei muito pouco justamente por falta de estômago para atuar na área de família, porque eu levo muito pro pessoal a área de família. Eu fico vendo aquele cara negociando pensão e falando besteira, usando argumentos extremamente, claramente machista e dissociado da realidade, né?
e daí eu levo pro pessoal. Não consigo. É um negócio que eu não consigo. Me dá um nervoso do caramba esse negócio. Atuei muito pouco em direito de família lá no comecinho e não desejo atuar, porque eu sei que as pessoas precisam muito de advogados de família, principalmente as mães, né? As mães, principalmente, precisam de bons advogados de família. Por sorte, ainda tem pessoas que fazem esse trabalho muito bem, né? O próprio núcleo aqui da faculdade trabalha com direito de família, né? Vocês vão trabalhar quando fizerem um estágio real, né? Então, e quando vocês forem trabalhar com direito de família, pessoal lá no quarto, quinto ano, no estágio real de vocês, não leva como obrigação que você tem que fazer e terminar. Pensa que por trás daquelas ações que você está fazendo no seu estágio são pessoas com necessidades, tá? Eu espero muito isso de vocês. Não façam estágio por fazer ali. Eu sei que vocês são obrigados a fazer esse estágio, sei que vocês vão estar lá, não vai ser uma opção de vocês, mas sempre pense que vocês estão sendo responsáveis ali por vidas de pessoas que já são hipossuficientes, né? Então, por favor, tenham essa consciência quando vocês forem fazer esse estágio. Eu não entendi, Arthur, me explica. Eu não entendi a composição da frase mesmo. Se tiver que defender esse pai que abandonou. Ah, você é um advogado, você fala? O advogado defender se recusaria ou não, né? É, veja, Arthur, eu acho sim. Eu não sou contra a defesa de ninguém, muito pelo contrário, sou muito a favor da defesa de todo mundo, né? Tanto que é uma coisa que eu falo sempre, um argumento que se usa muito eu nunca seria advogado criminal porque eu não teria, se o cara é culpado, eu não defenderia isso. Você não está defendendo uma pessoa, você está defendendo direitos. E uma boa defesa, ela não inventa coisas, né? Ela defende os interesses do seu cliente dentro das estruturas de direito. Existe sim a possibilidade de você fazer uma boa defesa, por exemplo, para esse pai, né? Dentro dos limites de dignidade, né? E daí fica o papel do advogado, e vocês que serão advogados, fica esse papel, que você também vai ser é, um, um confidente ali daquele seu cliente, né? Esse é o paradigma, né? Você vai fazer tudo por dinheiro ou vai fazer tudo por conta que você quer defender direitos, né? Então sim, você pode sim defender um desses pais, né? Só tente deixar sempre conversar com ele quais são as obrigações dele, observe qual que é a real situação financeira dele, né? E daí vai ser a mesma coisa de um outro processo, né? Você defenderia um estuprador? Claro que sim, defenderia, sem problema nenhum, dentro para garantir os direitos dele. Agora, eu, por exemplo, não me recusaria a esse mesmo processo de estuprador se ele falasse para mim, ó, fui eu, mas eu quero que a gente faça um rolo aqui e tente subornar alguém ali, tente não sei o quê. Não, isso eu não vou fazer. Eu vou fazer uma excelente defesa de acordo com as minhas competências a partir dos direitos que você tem, né? Vão ser essa questão. Então, seu limite ético na advocacia não é quem você defende, e sim como você defende, né? Você defende direitos, né? E não perspectivas sociológicas. Então, sim, é possível. Eu defenderia se eu atuasse na família sem problema nenhum. Eu defenderia o pai. Só que eu teria todo um diálogo sobre qual seria meu método de defesa. E esse método de defesa seria buscando a melhor equidade no caso ali, né? Todos têm direito de defesa, né? O que a gente não pode confundir é direito de defesa com tentar engambelar a justiça, né? Essa é a ideia. Bom, pessoal, então tem todas essas questões aqui, então vamos seguir em frente. Outro que também está bem ligado a isso, e esse eu sou extremamente a favor, esse daqui eu me posiciono. Nesses direitos aqui eu estou me posicionando em tudo, justamente para que se alguém discordar de mim, por favor, fale. Tá? É importante às vezes que eu faça um posicionamento específico aqui, porque eu preciso levantar discordância também, né? E essa é uma posição minha, claramente minha, dentro de uma estrutura jurídica. Ah, mas eu discordo, mas eu não tenho argumento para discordar. Não, você não precisa ter um argumento, você tem que ter a disposição de discordar e a gente vai construindo esse argumento, né, aos poucos, né?
O argumento ele é construído. Alguma coisa te incomoda, você pode se manifestar e a gente vai conversando sobre isso, né? Eu acho importante essa posição porque é assim que a gente vai trabalhar a estrutura do argumento, né? Mas bem, esse aqui eu sou um grande defensor porque ele é muito malquisto aí por muita gente, né? Que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O FGTS. Né? O FGTS, para mim, é um dos bens mais preciosos de direitos sociais do trabalho. Tá? E eu sou muito preocupado com essa ideia de sacar o FGTS, tá? Que está tendo aí. Ah, mas é que a gente precisa do dinheiro, é justamente por isso que precisa do dinheiro. É justamente por isso. Vejam só, pessoal, eu vou me revoltar de novo aqui, vocês vão ver novamente minha revolta agora em outra perspectiva. Se tem um bagulho que me deixa louco, cara, se tem um negócio que eu fico, é aquele cara que vira e fala assim, o povo brasileiro não sabe poupar. O povo brasileiro deveria guardar 20% do seu salário, dos seus rendimentos por mês e fazer uma poupança, fazer um investimento, investir em PGBL, em VGBL, em fundo fixo. Me dá vontade de mandar esse cara, né? Vocês sabem o que eu estou querendo mandar esse cara, mas eu não vou falar as palavras. Isso me irrita numa profundidade. Você está de sacanagem comigo? Sabe? A gente tem uma população onde a sua esmagadora maioria vive com renda per capita, aqui eu estou falando per capita, né? Com menos de R$200 per capita, num mês. Então você tem um cara que ganha R$1.000 por mês e tem que cuidar da família dele com esses R$1.000 por mês. Ah, mas ele teve filho porque quer. Cara, se eu falar isso de novo, me dá vontade, né? Por favor, né? Não é assim que funciona a estrutura da vida. Né? Essa pessoa tem que cuidar da vida com aquela miséria. Você quer mesmo que essa pessoa guarde 20% do salário e invista em fundo de risco? Ah, meu caro, você tá de sacanagem comigo, né? Exatamente, o cara não tem dinheiro nem para viver. Vai fazer, mas eu vejo um pessoal aí que prefere comprar óculos da Oakley do que guardar dinheiro. Exatamente, isso é uma consequência da própria estrutura de consumo. Né? A pessoa que fala que o cara prefere ter um celular do que guardar dinheiro é extremamente elitista. É extremamente elitista. É uma pessoa extremamente elitista, porque significa dizer que ela pode ter, mas a outra pessoa não. O seu consumo instiga, a sua vontade de consumo é comum a toda a vontade de consumo da população. Então, mas o cara comprou um celular bom e não guarda dinheiro. Cara, é lógico, ele também tem direito a ter o mesmo acesso de consumo do que você. Esse desejo de consumo do celular é inútil para você e é inútil para ele. Não é porque você tem que não pode ter. Exatamente, Patrick, a cultura do consumismo. É uma cultura. Então você vai impedir o cara também de consumir, para falar que ele tem que guardar, ele tem direito de ter. Né? Ele tem direito de ter. É uma compulsão social. Agora, daí fica essa historinha de que brasileiros... É muito elitista esse discurso, extremamente elitista e segregador. Porque o cara quer que o pobre continue pobre, lá fudido, lá, perdão pela palavra, né? Tendo o quase nada ali e ele, bonitão ali, tendo suas coisas. Então isso para mim é extremamente irritante. E por que eu tô dando essa estrutura aqui? Porque o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é exatamente isso. É uma forma de ter uma reserva de dinheiro de um trabalhador, que não vai ser ele sozinho que vai financiar. Porque o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ele é um desconto automático do salário do trabalhador, sim é, mas ele também é compensado pelo empregador, então ele não financia sozinho. Esse fundo de garantia é obrigatório e vai já estar lá fazendo uma possibilidade de guarda de dinheiro, né, para momentos específicos. Não vai poder ser tirado a qualquer momento. Vai ser poder ser tirado para movimento de casa própria, para alguma doença grave ou na aposentadoria. Ou seja, ele vai ter o dinheiro guardado já fora do seu orçamento. É exatamente isso. O cara aí, o elitista absurdo, quer acabar com o FGTS, quer acabar com a Previdência Social, né? Porque fala que vai falir, mas, né?
não aceita que o cara está tendo exatamente o seu investimento além do seu próprio patrimônio e conjuntamente, que eu acho que é isso que incomoda, né? E conjuntamente financiado pelo empregador. Então é exatamente isso, é investimento de longo prazo. E daí o que me preocupa, por exemplo, é aquela coisa que foi quem? Foi o Patrick que colocou isso? Eu não lembro quem que falou do amigo lá, que é freelancer, né? Que essa é a questão, né? Foi você, Patrick. Porque alguns direitos eles estão lá para isso, né? Então, por exemplo, o cara que é freelancer por vontade, ele vai ter de fato um melhor dinheiro naquele momento, mas esses direitos ele está abrindo mão. E quando você adianta o fundo de garantia, por exemplo, você pode estar se prejudicando no modelo de futuro, né? E eu sei que às vezes a gente pega esses dinheiros, né, porque necessita, né, mas ele vai ter um efeito imediato, né, que é extra, para uma coisa que pode fazer falta mais futuramente para essa pessoa. Eu sou muito a favor da estrutura rígida do fundo de garantia, justamente para que as pessoas possam ter uma segurança ao longo do tempo, né? Isso eu acho bem interessante. Professor, Diga, Márcio. eu concordo com você nesse ponto, na questão do fundo de garantia, pelo seguinte, não, na verdade é isso mesmo. É uma forma até indireta, né, de se poupar, porque a partir do momento que ele é depositado sem passar por você, você não teve esse dinheiro na sua mão, então você não sente, digamos assim. O seu Agora, planejamento, né? você veja bem, a questão do fundo de garantia. Malha-se bastante o servidor público, mas nós não temos fundo de garantia. Se hoje eu sair do meu trabalho, eu saio com o meu salário. Sim. Com o meu salário do mês, digamos assim. Sim. E nada mais. Sim. Correto? Sim. Então, assim, existe, tudo bem, existe servidor e servidor, mas às vezes eu fico chateado com alguns tipos de crítica em cima do servidor público por isso. Porque eu não consigo me colocar, não sendo demagoga, não consigo me colocar como aqueles maus servidores. Aí, quando se fala de um servidor mau ou ruim, são todos. Então, às vezes é frustrante isso. E aí, quando eu vejo essa questão do fundo de garantia, não, porque eles não estão trabalhando e estão recebendo. Espera lá, quem que não está trabalhando? Porque se você falar do servidor da justiça, ele não está indo no local de trabalho, mas ele está em trabalho remoto. Tanto é que os prazos e tudo mais continuam correndo e o processo, por ser eletrônico, que já era eletrônico, ele continua funcionando, correto? Sim. Eu estou trabalhando presencial, porque o meu trabalho não tem como fazer remoto. Então, aí, às vezes, a gente se chateia com esse tipo de crítica em relação ao servidor público. Sim. Esse foi um desabafo. Mas essa questão que você falou do fundo de garantia realmente é preocupante, porque as pessoas que trabalham, ela tem essa, digamos, essa poupança para que, quando ela chegar ali numa necessidade, numa compra de uma casa própria, alguma coisa, ela tem um fundo para ela utilizar. E se ela for utilizada dessa maneira como está sendo feita hoje, o cara vai lá e tira R$ 1.045 do fundo de garantia dele, R$ 1.045, às vezes ele não está precisando daquilo para comer, mas ele vai gastar ele não vai pegar o 1.045 e guardar, até porque tem as necessidades do dia a dia. Então, realmente, é de se preocupar mesmo. Era só isso. Obrigado, Márcia. Essa questão que você coloca do servidor público também, eu
venho a concordar. Eu acho que o servidor público vem apanhando muito ultimamente, com um discurso muito grande de ampliação da concorrência privada. Eu acho isso um discurso perigoso. O servidor público não é esse paraíso que as pessoas pintam, né? A vantagem do servidor público, sim, é uma vantagem espetacular, que é a vantagem da estabilidade, isso é indiscutível, só que vem sendo colocado muito essa ideia do servidor público que não trabalha, é um mito social, né? Porque pessoas que trabalham mal, existem pessoas que trabalham mal em qualquer ambiente, né? E os servidores públicos com que eu me relaciono, com que eu conheço, são servidores públicos que trabalham e muito, né? Minha esposa é servidora pública, né? Ela é advogada da UEM, né? Do HU, né? E tá fazendo trabalho remoto, e aqui do meu lado vocês não estão vendo, mas tem uma pilha de processos gigantesca aqui a perder de vista aqui, né? Ou seja, o trabalho está sendo feito e muito feito, né? Eu concordo que há uma demonização do serviço público, isso é muito perigoso, porque o serviço público ele é parte dos direitos sociais da movimentação do Estado. Quando as pessoas se derem conta do que é um Estado sem a prestação pública, talvez percebam que isso pode gerar um efeito muito complicado. Quanto ao comentário da Jéssica, que Jéssica, eu não discordo de você, pelo contrário. Eu acho que o ponto mais delicado dessa discussão é justamente esse, a necessidade. Né? A necessidade é clara, as pessoas têm necessidade, e quando você tem a possibilidade de ter um dinheiro dentro de uma necessidade, de uma emergência, você precisa daquela salvação de qualquer jeito. Né? Só quem passa pela situação desesperadora da ausência do dinheiro sabe como é preocupante. Então eu não discordo de forma nenhuma de você. Essa é a fragilidade desse argumento. Né? O argumento justamente do problema da necessidade. Então, não discordando, porque não é uma discordância de você pensar em alguma flexibilização, eu apresento uma preocupação, né? Principalmente a preocupação com a ideia da emergência, da velhice, né? Que são questões muito preocupantes do ponto de vista sociológico, né? Essa é a preocupação que eu apresento, né? Porque uma pessoa que chega em determinada situação, determinada idade ou determinada condição, sem nenhum é, sem nenhum meio, que é muito comum, né? Me preocupa. Mas não essa questão não é em questão a deslegitimar a necessidade. É óbvio que a parte mais frágil dessa minha argumentação é a pessoa que precisa desse dinheiro. Isso é óbvio. Né? E é esse paradoxo que eu sempre vou ter nessa questão. Né? Uma defesa futura frente a um país que a gente vai ter problemas imediatos a serem resolvidos. Não tenha dúvida disso. Essa discussão ela vai ter esse problema que você está levantando, e é um problema seríssimo. E qual que seria a minha posição quanto a isso, Jéssica? Que a gente teria que ter questões como, por exemplo, né, o que está acontecendo agora com o auxílio emergencial, de complemento de dignidade mínima, para que a pessoa pudesse manter. Então, eu sei que tem muita gente que vai discordar muito de mim, né? E eu acho isso extremamente saudável e ótimo, que vão pregar por um Estado menos patriarcal, por um Estado, por menos Estado, né? Por um liberalismo mais clássico, e eu que estou propondo mais Estado, né? Mais estrutura de Estado. Mas, nesse ponto de vista, eu tenho que a Constituição tem, claro, na minha tese que eu venho elaborando aqui, né, nesse meu argumento, que nas condições brasileiras, nas nossas condições econômicas, a gente ainda precisa desse Estado forte, porque, na meu ponto de vista, na minha tese, a meritocracia não está nem perto de acontecer no Brasil, e muito mais as oportunidades. Né? Então, é mais uma preocupação, mas seu argumento é claramente importante, e é um argumento muito forte e muito problemático quanto ao meu. Né? Eu sei, Edmilson, o negócio da FIA-TS tá tendo coisas mais preocupantes aparecendo aí. Então, uma preocupação é mais ou menos essa, Patrick. A gente sempre tem essa tendência de pegar uma flexibilização e acabar aproveitando para outras coisas, né? Essa é a minha preocupação. É, eu não discordo da Jéssica, eu só sempre aquela meu ponto. Talvez a gente precisaria de uma forma muito bem fechadinha para a gente não ter problemas graves, né? Sobre os jeitinhos que a gente vai dar, né? É difícil.
Bom, vamos falar de salário, então. Essa parte é boa, quando cai o salário. Direito social relativo ao salário, né? Salário mínimo. Esse é extremamente importante, eu acho também essencial. É pouco salário mínimo. Mas ainda existe uma base salarial, um mínimo salarial. Ou seja, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Isso é bem legal. Né? Isso é bem legal, porque evita a precarização do trabalho, de alguma forma, tá? Não que seja, pelo menos teoricamente, implica a precarização do trabalho, implica até o trabalho análogo a escravo. Né? A gente sabe, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Quem está no estado de São Paulo, quem está na cidade de São Paulo, conhece que ali a gente vai ter uma parte de São Paulo ali, principalmente direcionada ali no centro antigo, ali na 25 de março, etc. Na parte ali da... me fugiu o nome ali da rua das roupas ali, da José Paulino, que você vai ter uma grande incidência de trabalho análogo a escravo ali, né? Que vão pegar os bolivianos que vêm para o Brasil e vão fazer ele trabalharem sem limite de horas por centavos. Isso daí, a fiscalização tem que ficar em cima, porque isso é ilegal, né? A pessoa tem que ter o trabalho a partir do piso salarial, do salário mínimo, né? Isso sem contar a possibilidade de negociação de piso salarial para categorias, né? Que aumenta o valor mínimo do salário mínimo, mas nunca podendo ser abaixo do salário mínimo. Claro, se a gente for ler o conceito de salário mínimo na Constituição, né? Que está lá no inciso 4º do artigo 7º, vai parecer até um pouco piada, né? Porque vai estar escrito assim: o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender. Então, o que o salário mínimo tem que atender? As necessidades vitais básicas, legal, e da família, não só da pessoa e da família. E daí, o que são necessidades básicas para a Constituição? Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência. Ou seja, está longe do nosso salário mínimo aplicar tudo isso, né? Mas a existência do salário mínimo é um conceito bem interessante, trazido pela Constituição, né? Professor, Oi, Michele. Essa questão do salário mínimo, que ninguém pode ganhar menos, como que fica na questão agora da pandemia? Porque, por exemplo, com a questão dos salários reduzidos, no meu caso, por exemplo, eu recebo 50% do meu salário e o governo completa o restante, mas não é com base no meu salário, e sim do seguro-desemprego. Então, sim, eu recebo menos do que o meu salário. Sim. E aí, com as pessoas, então, tem gente que acaba recebendo, às vezes, menos que o salário mínimo por conta do valor que tem recebido, que já era baixo, aí agora com esse cálculo, como que fica? Da seguinte forma, Michele, existe uma única possibilidade de redução dos direitos sociais, inclusive o salário, que são os chamados estados de exceção. Estado de emergência, estado de sítio é o estado de guerra, né? E a gente tem decretado estado de emergência por conta da pandemia, né? Então, esse estado de emergência, ele garante a possibilidade de mexer em direitos sociais. A gente está sentindo, principalmente quanto ao salário, como é problemático a relativização constitucional, né? A gente tem declarado politicamente aí um estado de emergência, e isso autoriza, por exemplo, mexer em direitos constitucionais, né, que não poderiam ser mexidos em estruturas normais, entre eles o salário mínimo. Nessa situação que a gente está por período determinado, né, porque a grande vantagem do estado de emergência, do estado de calamidade, do estado de sítio, né, dos estados de exceção, é que eles não podem ser permanentes, eles têm que ser por prazo determinado, né? Mas eles permitem questões como redução do salário mínimo, e é o que a gente está passando nesse momento. Muita gente aí, assim como você está relatando, estão com possibilidade de redução, né? Eu não lembro, sinceramente, eu não estou lembrado disso, mas eu acho que o seu está reduzido em 50% justamente pela possibilidade de complementação. Mas eu não lembro se é possível, se está autorizado legalmente a redução em 50%. Pelo que eu me lembro, a redução era possível. 70, acho que é 70, 50 e 30. Uhum. E aí o governo complementa o restante. Se mas não me engano, são essas três.
e o total, né? Só que aí no total tem que ser o mínimo, né? Tem que ser o salário mínimo, se for a suspensão total. Sim, Mas aí, quando é proporcional assim, acaba que não completa, né? sim. O salário, nenhuma das duas formas. O que eu Então, tem gente que eu sei que recebe menos que o mínimo agora. o que eu Já acho, bastante. o que eu acho complicado, porque assim, a Constituição permite, a gente já viu então aqui que é possível nesse estado de emergência a gente ter redução salarial. O meu problema com essa autorização foi o argumento, né? Ou seja, não é inconstitucional, pode acontecer, mas tem que ser um acontecimento fundamentado, né? Fundamentado. E o fundamento para isso foi justamente o isolamento social, ou seja, que as pessoas não estariam em seus locais de trabalho, ou seja, não foi por argumento de queda de produção nem nada, foi por argumento de as pessoas não estarem nos seus locais de trabalho. Esse argumento para mim é muito frágil e o STF está enrolando para julgar isso, para ver se constitucional ou não, né? Eu acho que o STF está esperando o fim da pandemia para julgar isso, para não se responsabilizar com isso. Porque eu acho delicado, porque esse argumento é um argumento muito subjetivo, né? É um argumento subjetivo. E eu acho que todos nós aqui sabemos que os nossos home offices, para quem fez home office, não significou em nenhum momento trabalhar menos, né? Eu acho que até vocês, como estudantes, estão tendo mais trabalho remotamente, home office, do que na faculdade. Eu, por exemplo, eu vejo que meu trabalho dentro da faculdade muito mais grave, hoje mais atribulado do que na época do presencial, né? Então eu acho o argumento muito frágil. Não que seja inconstitucional, o STF vai decidir isso ainda, mas eu acho incoerente o argumento que deu origem a isso. Essa aqui é a questão, né, Michel? Se está recebendo 50%, então teria que trabalhar 50% também, né? Acho que teria que ter uma proporcionalidade no negócio. Lembrando, pessoal, que dentro do estado de normalidade, então, esse salário também não pode ser reduzido, tem redutibilidade salarial, né? Vocês vão aprender isso mais profundamente com suas regras dentro de direito de trabalho, que seu salário não pode ser reduzido, né? E daí tem o outro direito garantido pela Constituição, que esse, para mim, é outro que me irrita. Não me irrita ele. Ele é maravilhoso. Me irrita os argumentos usados contra ele. Porque esse aí, quem argumenta contra, daí para mim não é nem argumento, é má fé, tá? Aqui eu já estou declarando o meu ódio. Que é o 13º salário, tá? Porque eu vejo muita gente aí, principalmente pessoas que pagam salários, né? Falando que o 13º salário é um absurdo, que não tem por que a Constituição dar um salário a mais para o trabalhador, que tem que receber pelo que trabalha. E tem muita gente aí, inclusive, tem ações governamentais aí, que tentaram derrubar o 13º salário, né, e não conseguiram justamente por conta de uma matemática, né? Porque o meu problema com isso você tá louco? O 13º salário nem direito é obviedade matemática. Como assim? Vejam, meus caros. A maioria dos países ganham não por mês, igual a gente, né? A maioria dos países ganham por semana, né? Por trabalho semanal. A gente tem uma opção de ter salário mensal, ok? Então você ganha todo mês, todo, sei lá, quinto dia útil, você ganha o seu salário num valor fixo, correto? Daí eu pergunto para vocês, meus queridos, todo mês tem a mesma quantidade de semanas? Não, né? Não é todo mês que tem a mesma quantidade de semana. Se você pegar seu calendáriozinho e fizer a conta, tem mês que tem 5, tem mês que tem 4 semanas. Se você fizer a conta, você deixou de receber 4 semanas no ano, recebendo por mês. Se você fizer matematicamente a conta, recebendo o mesmo valor por mês e fazendo a conta por valor semanal, você perde exatamente 4 semanas por ano. O 13º salário não é um direito. O 13º salário é devolver o que você trabalhou e não recebeu por mês. Não é uma... O pessoal fica falando umas besteiras. Gente, 13º salário é simplesmente você ganhar pelo que você trabalhou. Porque ganhar por mês, você está ganhando menos num ano do que ganhando por semana.
Então você trabalha mais para ganhar menos em alguns meses. Então o 13º salário é a correção do calendário. O 13º salário é exatamente as 4 semanas que você não recebeu num ano. Então não é um direito a mais. Caramba, como que tem gente que consegue tentar falar que o 13º tem que acabar? Eu não consigo me conformar com uma coisa dessa. É uma loucura total. Professor, licença. Toda. Tipo, uma coisa, tipo, não tô dizendo que tem que ter 13º sim, só que, ao meu ver, eu acho errado, tipo, pagar tudo em um mês. Eu acho que deveria ser, tipo, pegar, sei lá, R$1.000 e dividir por 12 e atribuir a cada mês, entendeu? Porque Entendi. pagando tudo de uma vez assim, às vezes para uma empresa grande, que tá tipo, quase falindo, entre aspas, se a empresa pagar esse 13º para todos os funcionários, ela vai falir. Então vai ser muitas pessoas que vão falir junto com ele, entendeu? Que vai perder. Então eu acho que só deveria ser distribuída de uma forma melhor o 13º. Arthur, Não de uma... o 13º Entendeu? ele já é dividido em 2 vezes, né? Ele já pode ser dividido em 2 vezes. Só que ainda assim, Arthur, o ideal, na verdade, para que não tenha prejuízo, seria as pessoas receberem a partir do seu exercício. Ou seja, receberem por semana, né? Porque daí você teria um valor real do seu trabalho. A opção do Brasil ter feito a opção de pagamento por mês é justamente para que você tenha caixa, né? Para que você possa pedir, pagar o caixa, né? Agora, é possível você fazer uma correção, mas o grande problema aqui, talvez, seria a forma de, por exemplo, se você divide o 13º, por exemplo, dentro dos 12 meses, você ainda vai ter o prejuízo de um mês ter trabalhado mais do que recebido. Né? Esse que é o grande problema. Então, por exemplo, um mês de 5 semanas, mesmo que você tenha uma divisão de 12 meses do 13º, porque vamos supor, você ganha R$1.000 por mês, né? Você ganha R$1.000 por mês. Daí o seu 13º salário, se ele for dividido por 12, né, você vai ganhar R$83 por mês a mais na sua questão. R$83 por mês sendo o seu salário, né, o seu salário de R$1.000, né? Então, se a gente for pegar o seu salário de R$1.000 dividido por 30 dias, você não chega no valor de uma semana que você trabalhou a mais. Então, esse é o grande problema. Então, o ideal seria que se pagasse por semana trabalhada. Essa seria a forma mais justa para que isso acontecesse. Porque senão você sempre vai ter o prejuízo de trabalhar mais do que ganha. E esse é o grande combate à estrutura do 13º. Mas o 13º, ainda assim, ele pode ser dividido em 2 vezes. Né? Em 2 vezes. Isso que você está falando para mim, Arthur, eu vejo acontecendo não em empresas grandes, em empresas menores, empresas de médio porte para menores. Empresas grandes normalmente têm um caixa não deficitário, né? Tem um superávit. Então, quando a gente fala de empresas grandes, é justamente essas que a gente está querendo, que são o foco da legislação constitucional trabalhista. As empresas maiores, elas têm elas têm caixas muito maiores do que as empresas. Talvez o maior problema disso seja para pequenas, médio e pequeno porte. E daí tem o cara que ele faz caixa durante o mês vai ter que pagar tudo no final do mês, né? Talvez aí seja uma questão, mas o ideal para que a gente não tenha prejuízo quanto ao nosso serviço prestado e recebimento seria o recebimento semanal, né? Mas a legislação trabalhista já permite a divisão por 2 partes e não partes sequenciais, né? Você pode pagar a primeira parte em novembro e a segunda parte em fevereiro, né? Do 13º salário. Se você recebe por semana, André, normalmente você não é pela CLT, né? Mas daí não recebe 13º, né? O país que recebe por semana, André, não tem 13º. Tem essa questão também do provisionado, né? Isso daí é muito comum. Seria mais fácil, pelo menos mais justo, Jéssica, que o salário fosse semanal. Só que o problema do salário semanal, a gente vai por outro problema, que é um dos problemas que o Arthur colocou aqui pra gente, que é o caixa da empresa. Pensa, por exemplo, numa empresa, pensa numa padaria, por exemplo, né? A padaria, ela
talvez não tivesse valor semanal para pagar para os seus empregados, porque ela faz caixa durante o mês para conseguir ter o caixa final no fim do mês. Essa foi a questão do porquê que a gente tem salário semanal. A gente tem, nem todas as empresas do Brasil são empresas grandes, né? A maioria das empresas do Brasil são pequenas empresas. Então essa empresa fica durante o mês formando caixa para poder pagar no final do mês. Talvez o pagamento por semana não se encaixaria no Brasil por conta justamente da falta de caixa durante o mês, da falta de capital durante o mês, que é um outro reflexo do problema que o Arthur colocou para a gente. Por isso que seria muito difícil no Brasil, no modelo econômico que a gente tem hoje, ter um salário semanal, mas ele seria a forma mais justa de pagamento. Né? Nossa, Demerson, muitos. Aqui tem muita questão. Vocês vai ter também, por exemplo, outras questões, como essa eu acho também interessante, que é remuneração diferenciada por trabalho noturno. Isso vai dar um trabalho para vocês aprenderem ano que vem, porque tem uns cálculos muito loucos de que o horário noturno não equivale a 60 minutos, né? Ele vale a outra minutagem. Aqui tem aquela ideia da questão existencial, né? Que você trabalhar de noite, normalmente você perde. É isso mesmo? Eu não sei, Ademilson, eu realmente não sei, 52,5. Eu não sou da parte trabalhista, né? Eu não lembro esses números certinho. 52,5 cada hora. Daí o cálculo é muito louco, né, para você fazer, para você chegar nesse momento. O argumento como você está se privando de uma vida social, né, normal. Isso também tem a discussão do descanso semanal remunerado, né? O DSR. Já eu encerro, tá, pessoal? Só vamos terminar isso daqui, mas já eu encerro. O descanso semanal remunerado. A gente teve uma modificação do descanso semanal remunerado que vai ser considerado inconstitucional. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Tá? Para mim, a modificação do descanso semanal remunerado ser livre para qualquer dia da semana, isso foi um artifício político, justamente por STF falar que é inconstitucional, porque obviamente é inconstitucional, e daí depois o governo culpar o STF, falar que o STF que não deixou fazer. Como acontece muito, não só no governo atual, mas em todos os governos, tá? Não estou falando desse especificamente. Sei que eu faço muitas críticas a esse especificamente, mas isso não é um privilégio desse. Privilégio de todos os governos, fazerem leis inconstitucionais, proporem leis inconstitucionais, para depois o STF falar que é inconstitucional e eles culparem o STF. Isso é muito comum. Né? Sendo que a culpa é deles que sabiam que a lei seria inconstitucional. O descanso semanal remunerado, ele dá preferência aos domingos, justamente para que a pessoa possa ter vida social. Né? Essa modificação veio falar que o descanso semanal remunerado tem que ser em qualquer dia da semana. Pode ser em qualquer dia da semana. Isso vai ser inconstitucional, porque a preferência tem que ser no domingo, justamente pelo argumento, não do trabalho, mas pelo argumento da vida, né? Da existência da vida além do trabalho. Isso é para você não precisar pagar salário diferenciado para quem trabalha no domingo. Né? A ideia é essa. Só que quem trabalha no domingo geralmente são locais como supermercados, né, shoppings, essas questões. Isso vai cair. Isso vai cair, vai ser inconstitucional, não tenho dúvida nenhuma. Né? A palavra preferencialmente aqui, Ademilson, ela abre uma certa brecha, mas não tanta, porque ao mesmo tempo ela instituía que se não fosse os domingos e feriados, né, teria acréscimo, teria adicional. Então, isso preferencialmente dava, se você quisesse que a pessoa trabalhasse no domingo, tinha que pagar mais. Agora não tem mais. Essa ela descansa na quarta-feira, agora não tem mais. Agora me diz, o que você vai fazer na quarta-feira? Né? Vai viver isolado do mundo a vida inteira. Tá. Tem a jornada, né? Que a jornada tem que ser de 6 a 8 horas, não pode passar disso. A jornada máxima, 10 horas. Por que jornada máxima 10 horas? Porque 8 horas é o máximo e 2 horas extras são os máximos de horas extras que você pode fazer. Isso daí também é um controle, né? Para que você não fique a vida inteira trabalhando, e também para que você não fique fazendo um monte de hora extra para ficar recebendo muito a mais, né? Então, 8 horas o máximo, com 2 horas extras. As férias também são direito, né? Gosto de férias remuneradas, né? Com o mínimo, que você só podendo vender uma parte delas, porque senão ninguém nunca teria férias. Diferente ali, pegando o argumento da Márcia, uma coisa que os servidores públicos não vivem, que o servidor público pode vender as férias quando quiser, e tem servidor público que eu conheço que não tira férias há 10 anos. Né? Isso é muito, muito complicado. Periculosidade, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade.
Periculosidade, um exemplo clássico é o frentista, né? O frentista ganha periculosidade, é óbvio, porque ele trabalha diante de uma de bomba, né? Que é perigoso, né? Então tem que pagar mais. Insalubridade, como por exemplo quem é forneiro, né? Trabalha em forno de fábrica alimentícia, trabalha sob imenso calor o dia inteiro, recebe insalubridade, né? Não pode? Que bom, ainda bem, Márcio. Deixa eu ver o que o André falou aqui. Mercado paga acréscimo no feriado, só domingo. Acho um absurdo. Professor, quando faz hora extra, a empresa é obrigada a pagar? A empresa é obrigada a pagar. Existe uma possibilidade que é o banco de horas, né? Eu não entendo muito bem dessa parte, André. Eu sou muito ruinzinho de direito de trabalho, tá? Sou bem fraquinho de direito de trabalho. Mas tem a possibilidade de banco de horas, né? Que você compensa horas. Mas daí eu não sei se pode, André. Fez hora extra e não compensou para o banco de horas, tem que receber. É constitucional. Eita, não, isso não pode. Até onde eu sei, não pode, não. Não vou afirmar que pode ou não pode, porque eu não sou da área trabalhista, André, mas não pode compensar em descanso semanal remunerado. É descanso. É remunerado por si. Quem trabalha em Câmara Fria também, Gabriel. Concordo plenamente com a Leila. O professor tinha que ganhar insalubridade e periculosidade. Porque você acha que não é perigoso? Olha eu aqui, tô falando um monte de polêmica aqui, daqui a pouco vocês vão me bater. Né? Periculosidade. Pô. E insalubridade, porque eu tô ficando cada dia mais louco. Né? Não tenha dúvida. Né? Dentre outros, né, tem várias outras questões interessantes de se dizer, como igualdade de salário, né, que a gente podia discutir aqui, mas é um rol que a gente está exemplificando justamente para ter essa noção de quais são as proteções do Brasil. Né? Basicamente, vocês viram que são artigos bem legais de se trabalhar, que tem muita amplitude, apesar de que os únicos que fizeram minha felicidade aqui tentando... Professor, Oi? dá licença, porque vou te explicar direito. Lá no Mufato, quando a gente faz hora extra, eles meio que falam, porque no domingo, quando a gente não vai trabalhar, a nossa jornada de hora é 7h20, né? Quando a gente não trabalha, a gente fica devendo 7h20, entendeu? Para o Mufato, quando a gente não vai trabalhar no domingo, ou seja, na nossa folga, entendeu? Aí eu queria saber se isso é permitido ou não. É o que eu te falei, eu não sou advogado trabalhista, né? Eu não estudo direito de trabalho, mas pelo que você está me falando, pelo menos do ponto de vista constitucional, não, né? O descanso semanal remunerado, ele é descanso remunerado, ou seja, você descansar e receber por isso. Ele não é compensado como não trabalho. Eu acho muito esquisito mesmo o que você está me falando. Não sei se tem alguma, porque, por exemplo, se tem alguma possibilidade de que o sindicato tenha negociado isso, não sei, mas me soa muito estranho, né? Eu não posso te responder com certeza porque eu não sou da área trabalhista, mas a partir do que você falou, vendo pela estrutura constitucional, me parece totalmente errado, né? Agora, o ideal seria você consultar um trabalhista para te dar uma resposta mais segura disso, né? Porque eu, como eu não conheço as regras da CLT especificamente, não sei, não poderia ser a melhor pessoa para te falar isso. Né? A primeiro momento eu acho esquisito demais. No mínimo esquisito. Né? Tá bom, professor, obrigada. Vocês participaram muito, só que só 2 pessoas fizeram minha felicidade hoje, que só foi a Jéssica e o Arthur que me contradizeram aqui, pô. Vocês estão fracos demais. Mas pelo menos a Jéssica e o Arthur fizeram. Começando já a discordância de mim, eu já fico feliz. Tá? Ô, professor, mas é que se eu começar a falar, eu não paro. Mas, Quando eu entro em debate, em assunto, alguma coisa, sou difícil de parar. mas é bom, isso que é bom, pô. Cara, isso daí que é que a gente espera. Não é porque eu falo, pessoal. Essa é uma matéria bem política, né? Uma matéria política não no sentido partidário, né? Política no sentido social, né? E eu não quero ficar fazendo de neutrão aqui, porque se eu ficar fazendo de neutrão, todo mundo só vai ficar ok. Eu quero gerar provocações para vocês, que vocês possam falar, Mas, não, professor, Oi. se você tivesse discutido o inciso 30 que o Ademilson falou, eu acho que polemizaria. Qual que é o inciso 30? Deixa eu ver aqui.
Ah, polemizaria. Polemizaria, sem dúvida. Com certeza absoluta. Certeza. Hoje eu não vou nem levantar ele porque já é 11h05, né? Já é 11h05. Mas seria bem interessante. Mas eu gostaria que vocês tentassem discordar um pouquinho mais, porque a minha intenção é essa, que vocês discordem para que a gente possa crescer, né, gente? Não dá. Eu sou meio contra o ensino isentão, sabe? Não pelo ponto de vista de imposição de ideia, né? Eu lembro que sempre tem. Vocês não fizeram ainda, né? Tem a CPA, sabe o que é a CPA? A CPA é uma avaliação que vocês fazem da instituição e dos professores, anônima, né? E é anônima mesmo, né? E daí sempre vem alguém que vai falar na minha assim, péssimo professor, parcial demais. Tudo bem, não entendo geralmente se a pessoa tirou uma nota muito baixa comigo. Mas a ideia é essa mesmo, eu sou meio contra o ensino isentão porque fica um negócio sem debate. E eu não sei, para mim, direito não se constrói sem debate. Eu preciso muito do debate de vocês, da discordância de vocês. Eu gosto da discordância, gosto muito porque faz com que os alunos que não estão debatendo, inclusive, tenham ideias, possam produzir. Eu espero, pelo menos, que quem está discordando de mim aqui e não está falando, então escreve sobre isso, tá? Escreve, procura autores que falem também dessa forma e tentem produzir teses a respeito disso. Isso é tão importante, eu espero muito isso de vocês. Espero muito mesmo isso de vocês, né? Ninguém vai garantir a saúde no macho híbrido. Eu não entendi muito bem o que você falou, Kátia. Eu não entendi muito bem o que você falou. Eu estava respondendo a pergunta da Jéssica. Ah, tá. Entendi. Eu nem tinha visto da Jéssica. Vi umas pessoas falando que várias faculdades, a faculdade integrado voltarão com o sistema híbrido em setembro. Qual a possibilidade disso? Não é que vai voltar, Jéssica, na verdade. Isso daí o pessoal está querendo que a gente se planeje, tá? Não tem uma garantia que vai voltar ou não. Mas a gente já estava planejado, né? A gente já tinha planos de retorno se assim fosse, né? O que a gente tá... Tudo bem, fica à vontade, Michele, vai lá. Eles estão tentando fazer com que a gente se prepare para, se for o caso, voltar. Então eles colocam assim, setembro, para que as faculdades, as escolas também, né, se apressem em apresentar métodos de como seria se a gente voltasse, entendeu? Então não é necessariamente que vai voltar, mas para que a gente apresente nossos planos de retorno. A gente já tinha esse plano pronto faz tempo já, né, desde o semestre passado, que a gente tem o plano para volta, se for na questão híbrida, ou seja, continuar com uma parte das aulas remotas e algumas aulas específicas de forma presencial, com afastamento, com divisão, né? Ou para volta total. A gente tem alguns planos. Só que isso foi uma apresentação que o Cinep pediu para que as faculdades fizessem, as escolas fizessem, para que, se o poder público falar para voltar, que todo mundo esteja preparado a voltar. Eu sei que tem faculdade que está vendendo isso como vão voltar, mas não é assim, tá? O vão voltar não depende da faculdade, depende do poder público, né? Infelizmente não é a gente que decide isso, é o poder público. Respondi isso a pergunta, Jéssica? E agora eu entendi da Kátia. É isso daí, Kátia. Pelo que eu percebo, muita gente não está querendo, na verdade, voltar, né? Tem gente que quer, tem gente que não quer. Então, se tiver uma volta gradual aí, ela tem que ser muito cuidadosa e ela tem que respeitar todos os sistemas de segurança e garantir que ninguém tenha
tenha prejuízo. Eu acho que tem que ter essa opção de quem quer e quem não quer voltar, né? Porque tem gente que quer, de fato, que precisa, tem gente que precisa, inclusive, voltar, e tem gente que não quer, então tem que ter o acesso para todos, né? Isso daí também é o plano aqui, por exemplo, se tiver aulas magnas, aulas de dúvidas esclarecidas para públicos específicos, a gente já tem planejamento lá de como que vai transmitir essas aulas para quem não quiser estar lá, né? Então, tudo a gente já tem planejado, né? A gente tem que respeitar o momento, né? Voltando ou não, a gente tem que respeitar o momento. E vocês aí são os projetos acadêmicos da pandemia, né? Vocês praticamente nem tiveram aula, coitados, no presencial, né? Vocês já estão sendo forjados por esse modelo aqui. Ano que vem, quando vocês vão, ou esse ano, não sei, eu espero que esse ano que saia uma vacina aí. Mas quando voltarem no presencial, vocês vão ficar até meio perdidos de ter que ficar ouvindo a gente presencialmente. Então tá, pessoal, já é mais de 11 horas, vou encerrar. E daí, é verdade, Jéssica, prova muda muito. Semana que vem a gente se encontra, tá? Tudo de bom para vocês. Estudem e até lá.